Olá! Você já parou para perceber que toda vez que a gente vê uma joia, a primeira coisa que salta aos nossos olhos são os cristais? O formato, a lapidação, o brilho. O meu nome é Tatiane Torres e esse é o quarto vídeo da nossa série de joalheria bioenergética da Florita Arco-Íris. E hoje a gente vai falar da coisa que eu mais amo na vida, que são os cristais. Bom, quando eu era pequena, eu já amava cristal e eu ficava sempre naquele conhecimento primeiro, que era a associação, né? A lápis lazuli trabalha o nosso terceiro olho e trabalha com a nossa conexão espiritual. E quando eu comecei a estudar os cristais na joalheria, ah, ficou muito mais gostoso, muito mais bonita a minha relação com os cristais. E hoje eu trabalho com os cristais de uma maneira que ele vai além do conhecimento simbólico sobre os cristais. Sim, eu entendo e eu concordo e eu sinto todos os benefícios que nos é dito sobre o cristal, por exemplo, o quartzo rosa ser relacionado ao amor. Mas quando eu vou estudando a história desse mineral, eu entendo a diferença. Porque, por exemplo, um quartzo fumê não é igual a uma fluorita. E aí eu ficava olhando para eles dois, não só para eles dois, mas para todos os cristais, eu estou usando outros aqui, e eu ficava pensando, como que eles vêm da Terra e são tão diferentes? Como que aconteceu a formação deles? O que diferencia eles? Porque sim, o significado simbólico que ele carrega e que a gente sente os benefícios e a energia tem tudo a ver. Mas a história deles, de como a formação geológica aconteceu, quais foram as transformações do planeta Terra, quais foram os encontros das matérias que fizeram ele se tornar únicos. E isso para mim é muito intrigante. Muitas pessoas perguntam para mim, como que você se relaciona mais com os cristais? E como que você se abre? E tem sim um aspecto de sensibilidade. Eu amo me conectar aos cristais, mas existe um outro aspecto também que me ajudou muito a me conectar muito mais com os cristais, que é entender a formação geológica dele. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, um amuleto e eu vou compor, primeiro que na Florita Arco-Íris eu componho um amuleto a partir de uma intenção, de uma história, né? Uma composição que vai ajudar as pessoas a sintonizarem numa frequência que elas querem. Então, os cristais, como eles são formados individualmente e eles têm a sua própria configuração de história geológica, isso agrega muito na hora de eu fazer um amuleto personalizado ou entrar numa coleção, porque eles não entram aleatoriamente. Então, por exemplo, o rubi, ele tem uma configuração geométrica. Imagina, ele sai da Terra justamente dessa maneira. Vou mostrar de novo ele bruto, porque ele vem assim. E eu ficava muito encantada com isso. E assim, só pensar que ele era relacionado à paixão e vitalidade não me deixava totalmente conectada a ele. E quando eu fui estudar a formação geológica dele, entender sobre a dureza, entender sobre tudo o que acontecia, até ele poder ser de fato colhido da terra, isso transformou demais, demais. E talvez seja por isso que na Florita Arco-Íris eu não escolho uma composição de amuleto apenas pela beleza ou pelo significado posto de uma maneira generalizada, porque como eles carregam a própria história, a formação geológica deles, eles têm uma informação que eles passaram no processo deles, que eles contribuem para a gente quando eles repousam no nosso corpo. É como se fosse uma troca energética de informação. Ele sustenta, ele tem, assim como você, assim como eu,
A gente tem história. E a nossa história gerou aprendizado pra gente. Todos passam por calor, pressão extrema, mas eles têm uma composição única, assim como nós. E uma coisa muito linda que eu ouvi uma vez, e que isso eu acho que foi o start para eu começar a procurar imergir, assim, realmente me mergulhar no universo dos cristais, que era, os cristais, eles refletem pra gente a nossa beleza e as nossas características também. E eu acho isso muito bonito. E eu lembro de mim, pequena, adolescente, sempre tão intrigada com os cristais, e aí eu queria comprar as pedrinhas. E eu nunca fui uma pessoa que lidava muito bem com cristal no bolso, ou também eu nem sabia muito bem o que eu deveria exatamente escolher para ir comigo naquele dia. Quando ele estava no meu bolso, às vezes eu perdia, às vezes eu esquecia, às vezes eu colocava na máquina de lavar roupa e ele estava dentro e eu não sabia onde estava. E aí as joias fazem sentido para mim, primeiro porque eu consigo colocar todos os cristais que eu quero e preciso para minha intenção em uma joia. E ela vai me acompanhar próximo ao meu corpo. Eu tenho certeza que a vibração desse cristal vai me acompanhar, ele está comigo. E por isso que na Florita Arco-Íris, os cristais, como eu sempre falo, eles são os nossos queridinhos. E toda a composição do amuleto, a gente vai levar em consideração o corpo, o metal e a história linda, formada por milhões de anos. E eu de verdade acredito que eles armazenam informações dos processos transformatórios do planeta Terra. E eles ajudam demais a gente. Eu me sinto muito beneficiada com os cristais. E eu fico muito feliz de poder compor peças que ajudam as pessoas também nos seus processos e na sua vida, ancorando história, lembrando da frequência que elas querem ancorar. E aqui na Florita, a gente leva completamente todas as histórias em consideração. Esse é o último vídeo da nossa série de joalheria bioenergética, mas a gente vai agora continuar falando sobre os cristais na sua individualidade, nos metais na sua individualidade e principalmente eu quero muito compartilhar com vocês como eu vou escolhendo os cristais que vão compor as joias que acompanham a gente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, visita o site da Florita Arco-Íris, porque tem muita coisa linda. E depois a gente vai falar mais sobre como funciona o processo de construção do amuleto personalizado. Eu espero vocês. Um grande beijo!